Olá pessoal, vamos começar agora mais uma aula, tá? O tema da aula de hoje vai ser análise modal, tá? Para sistema de 2 graus de liberdade. Vocês podem encontrar esse tema da aula de hoje nas notas de aulas, tá bom? Que eu passei para vocês. E também para consulta, né? Sugiro que vocês acompanhem a aula de hoje por meio dessas notas de aula, tá bom? A aula de hoje, então, como já disse, a gente vai estudar análise modal para sistemas de 2 graus de liberdade. A gente viu anteriormente que a equação de movimento, né? Desse tipo de a equação de movimento, né, para um sistema de 2 graus de liberdade, ele é escrito na forma matricial, m x dois pontos mais c x ponto, que é um vetor, né, mais kx, k, que é uma matriz de rigidez, x, que é o vetor de deslocamento, igual a o vetor de forças. Esse aqui eu vou chamar de equação 1, falta de ar ainda, mas tudo bem. Pessoal, então assim, para a gente estudar a análise dos modos, né, a gente vai precisar estudar, é mais didático fazer essa análise modal, considerando vibrações, o sistema sob vibração livre não amortecida. Por quê? Porque na análise dos modos a gente vai obter as frequências naturais e os modos de vibrar. Essas frequências naturais, né, para quando o sistema está sob vibração livre, é a mesma frequência natural para quando o sistema está sob vibração forçada. E os modos também são os mesmos, tá bom? Então, por isso a gente faz uma consideração, a gente estuda, né, a gente faz análise modal, né, para quando o sistema está sob vibração livre não amortecida. Então, vamos lá, considerando C igual a zero, né, que a gente vai estudar o sistema sob vibração não amortecida, e sobre vibração livre. Deixa eu colocar sobre vibração livre não amortecida, já fica mais direto. F de t igual a zero e muita falta de ar, meu Deus. E C, a matriz C, igual a zero. Se eu considerar isso, então, o que eu vou ter? Tem-se M x dois pontos M x dois pontos mais kx igual a zero. Vou repetir mais uma vez. Por que eu considerei f de t igual a zero e c igual a zero? Porque para eu fazer essa análise modal, durante esse estudo de análise modal, a gente obtém as frequências naturais e os modos de vibrar. Tá? Essas frequências naturais são as mesmas para quando o sistema está sob vibração forçada e amortecida. E os modos de vibrar também são assumida. Viu até na aula anterior. Qual é a solução assumida para esse tipo de equação? A gente viu na aula anterior. A solução assumida pode ser x de t igual a u q de t. Onde a gente q de t aqui, a gente viu que era uma constante c e i na ômega t. Eu acho que eu não vou escrever aqui. Beleza. U vezes q de t. Na aula anterior, foi visto, né? Foi demonstrado, né? Que esse x de t, existem dois x de t. O x de t para o primeiro modo de vibrar, né? x1 de t, do primeiro modo de vibrar,
que ficou U1 do primeiro módulo, Q1 de T, né? E o X, né, de T do segundo módulo, que é U2, Q2 de T. Isso aqui eu vou chamar de equação 4. Aí, se precisar, equação 4A e equação 4B. Então, também foi demonstrado na aula anterior que a resposta total do sistema, né, x de t, ela é a soma, né, ela é o somatório, né, das contribuições individuais, tá certo? Então, x de t aqui fica sendo então a equação 5, tá bom? Muito bem. A gente então, substituindo então a equação, substituindo a equação 4 na equação 5, né? O que a gente pode escrever aqui? Tá? A gente vai ter que a resposta total do sistema é x de t. X de t é igual a U1 do primeiro módulo, Q1 de t, mais U2, né, que é o segundo módulo de vibrar, Q2 de t. Se eu reorganizar essa equação aqui, essa resposta total, o que eu vou ter? Eu vou ter que x de t é igual a U1, U2, que multiplica Q1 de t, Q2 de t. Eu posso facilmente escrever isso aqui, né, pessoal? Aqui, ó. Vou colocar mais, tá? Posso facilmente escrever isso aqui, tá? Na forma de uma multiplicação de uma matriz linha, de um vetor linha por um vetor coluna. Então, isso aqui fica sendo uma equação 6, tá? A partir dessa equação aqui, a gente pode definir, né, que essa matriz, na verdade, isso aqui é uma matriz, ó. Esse U1 é um vetor duas linhas por uma coluna. E esse outro vetor U2 também é 2 por 1. Então, aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, tá certo? Então, eu vou definir aqui, eu vou definir, tá? Vou definir a matriz φ aqui. Eu vou definir esse U1 e o 2 como sendo uma matriz φ, digamos dessa forma aqui. Φ é igual a U1 do primeiro módulo e U2, ou seja, o primeiro módulo e o segundo módulo. Pessoal, na literatura, esse φ, tá? Esse φ aqui que eu estou falando, eu acredito que essa letra seja φ, é definida como matriz modal, tá? Matriz modal. Por que é a matriz modal? Porque ela é uma matriz com os módulos, tá? Aqui no caso eu só tenho 2 graus de liberdade, tá bom? Então eu tenho aqui o primeiro módulo de vibrar, né, na primeira coluna, o segundo módulo de vibrar na segunda coluna. Então, se eu tiver 3 graus de liberdade, então eu vou ter aí uma matriz 3 por 3, vou ser 3 colunas, o 1, o 2 e o 3 eu teria, né? Tá? Então, definindo então essa matriz aí, tá? Essa é a matriz modal, tá? O que eu vou ter aqui, ó? Isso aqui eu vou chamar de equação 7, né? Se eu definir a matriz modal, então a resposta total do sistema, tá? A resposta do sistema, a resposta do sistema vai ficar assim, ó. X de t vai ser igual, aí eu tenho aqui, ó, vejam, vou tirar um pouco aqui, U1, U2, quem é isso aqui? É a matriz modal. Então eu vou escrever aqui a matriz modal, isso aqui é a resposta completa do sistema, tá?
matriz modal vezes esse vetor Q de T, tá certo? Aqui é o seguinte, isso aqui eu vou definir, tá? Vezes Q1 e Q2. Então eu vou colocar Q1 e Q2 aqui, conforme tá ali. Q1 de T e Q2 de T, tá? Então, se eu chamar isso aqui de um vetor Q de T, tá? Então, essa equação aqui, essa x de t, pode ser escrita agora de um formato mais compacto. X de t é igual a φ, tá? Q de t. Então, essa fica sendo a resposta total do sistema, tá bom? Para quando o sistema está sob vibração livre, não amortecida, tá? Pessoal, lembrando então que a nossa equação de movimento, que m x dois pontos mais kx mais k, tem dificuldade para escrever o k, kx igual a zero, tá? Equação de movimento para sistema sob vibração livre, não amortecida. Essa aqui eu acredito que era a minha equação 2, eu acredito. Eu acho que era a equação 2, digamos. Se eu substituir então aqui, ó, a equação 8 na minha equação de movimento, tá? Vamos lá. 8 em 2, tá? Substituindo a equação 8 na equação 2, o que que eu vou ter aqui? Mx, dois pontos, eu vou ter M x dois pontos, que é a φ, minha matriz modal, vezes o Q de T, dois pontos, tá? Que aqui agora é um vetor, tá? Mais K, que é a matriz de rigidez, vezes o φ, vezes a matriz modal, vezes o Q de T, igual a zero. Essa aqui é a equação 9. Vou chamar isso aqui de equação 9. Vamos lá, se eu pré-multiplicar ambos os membros dessa equação 9 aqui, o próximo artifício matemático é pré-multiplicar a equação 9 por φ transposto. Tá? Se eu pré-multiplicar essa equação 9 por φ transposto, o que que eu vou ter? Eu vou ter φ transposto m φ Q dois pontos de T mais K, não, mais φ transposto, né? Φ transposto K φ Q de T igual a zero. Pessoal, foi demonstrado, na verdade, a gente consegue demonstrar, foi demonstrado aí, né, numa sessão anterior, que quando a gente multiplica φ transposto por m, φ, a gente descobre aí que a gente vai ter uma matriz diagonal, tá bom? O resultado disso aqui é uma matriz diagonal, tá certo? Por quê? Porque os autovetores são os autovetores são ortogonais em relação à matriz massa, tá bom? Então, quando a gente multiplica isso daí, né, quando a gente multiplica aí essa matriz modal transposta pela matriz massa, pela matriz modal, a gente vai ter uma matriz, a gente vai ter ali uma matriz diagonal, uma matriz massa diagonal, que eu vou chamar aqui M1, linha 0, 0, M2, 2, linha, tá?
Q1, 2 pontos de T, Q2, 2 pontos de T, tá? Mesma coisa acontece com a matriz em rigidez. Quando eu multiplico a minha matriz modal transposta pela matriz de rigidez pela matriz modal, então eu vou obter uma matriz diagonal aqui. Então eu vou ter o K1, 0, K2, 2, tá? Q1 de T, Q2 de T. Por que que se chama análise modal? Porque quando eu faço isso aqui, eu obtenho uma matriz massa e uma matriz rigidez, tá? Como esse espaço aqui agora, esse Q1 de T e esse Q2 de T não são físicos, tá? A gente fala que eles são modais. Agora a gente saiu do espaço físico e está entrando num espaço que a gente chama de espaço modal, tá bom? Então a gente está no espaço modal. Como eu disse, por quê? Porque essa matriz aqui, ó, é chamada de matriz modal, tá? Eu vou definir essa matriz como a matriz MRR. Eu vou chamar ela de matriz massa modal, tá? Matriz massa modal. E essa aqui eu vou chamar de matriz rigidez KRR aqui, digamos, tá? Que seria uma matriz rigidez modal, tá certo? Então isso aqui fica sendo uma matriz rigidez modal, tá bom? Se eu escrever isso aqui num formato compacto, tá? Em um formato compacto, né? Eu teria essa equação poderia ser escrita assim, ó. M RR Q, 2 pontos de T, mais K, que é a matriz rigidez modal, Q de T, igual a zero, tá certo? Essa aqui eu vou chamar de equação 10. E essa aqui eu vou chamar de equação 11. Tá? Vejam que a equação 10 agora, eu posso escrever duas equações. Da equação 10 eu posso obter duas outras equações. Tá? Aqui eu vou dar uma setinha para cá. Deixa eu ver. Da equação 10 eu posso obter duas outras equações independentes, tá? Vamos lá. Da equação 10, eu vou escrever aqui. Da equação 10, né? São obtidas duas equações diferenciais independentes. Duas equações diferenciais independentes, tá, pessoal? Isso é muito importante. Duas equações diferenciais independentes. Quais são elas? M1 linha Q1 2 pontos de T mais K1 linha Q1, vão acompanhando aí, Q de T é igual a zero. Essa é a primeira equação independente. A mesma coisa eu vou obter para a segunda linha aqui, pessoal. Aqui seria K22, tá? K22. M22 linha Q 2 pontos de T. Vou tentar escrever um pouquinho mais longe. M22 linha Q2
2 pontos de T, mais K, 2 linha, Q2 de T, isso aqui igual a zero. Isso aqui vai ser a minha equação 12, tá bom? Essa aqui é a minha equação 12. Vejam por que essas equações são independentes. Porque eu consigo resolver tanto uma quanto a outra, independentemente uma da outra. Eu já não tenho mais um sistema acoplado aqui. Eu tenho um sistema que a gente chama de desacoplado, tá? Vamos lá. Se eu dividir, deixa eu simplificar ainda mais, tá? Dividindo, né? 12A, a equação 12A por M1, linha, e a equação 12A, tá? E a equação 12B por M2 linha, o que eu vou ter aqui? Tem-se. Aí o que eu vou ter quando eu faço essa divisão? Eu vou ter Q1 de T 2 pontos. Pessoal, espero que vocês entendam aí, tá? Q1 de T 2 pontos mais ômega 1 ao quadrado, Q1 de T igual a zero, e Q2 2 pontos de T mais ômega 2 ao quadrado, Q2 de T, tá? Onde a gente consegue mostrar isso aqui igual a zero, aqui é a equação 13. Onde a gente consegue mostrar que onde ômega 1 ao quadrado é K1 linha sobre M11 linha. E ômega 2 ao quadrado é a mesma coisa, tá? Ômega 2 ao quadrado é muito análogo. É K22 linha sobre M22 linha, tá bom? Pessoal, aqui nós temos duas equações diferenciais independentes, realmente. Veja que a gente saiu de uma equação diferencial que era acoplada, tá bom? Que elas precisam ser resolvidas simultaneamente, não dá para resolver uma sem resolver a outra, tá? Deixa eu ver se a gente consegue voltar. Isso, ó. Vejam que a gente saiu de uma equação diferencial acoplada, que foi essa aqui, ó. Essa equação de movimento aqui, ó, essa equação 2 aqui, tá? Ela é onde a gente está considerando o sistema sob vibração livre não amortecida, tá? Essa equação está acoplada, a gente não consegue resolver uma sem resolver outra. Aqui temos duas equações diferenciais, lembrem-se disso. E agora a gente chegou, né, por meio dessas demonstrações matemáticas, em duas equações diferenciais independentes. As duas equações diferenciais onde a gente chama aqui de sistema desacoplado. Pessoal, a gente já sabe quanto é que é a solução de cada uma dessas equações aqui, dessa expressão 3 aqui, dessa equação 13 que eu vou chamar aqui de 13A, e essa aqui, dessa outra equação de 13B. Solução das equações 13, a gente já viu quando a gente estudou sistemas de 1 grau de liberdade. Soluções, né? Soluções das equações 13. A gente já viu lá quando a gente estudou o sistema de 1 grau de liberdade. Como é que ficaria aqui a solução dessa equação 13A para quando o sistema está sob vibração livre não amortecida? Q1 de T fica sendo igual a Q1 de T igual a C1 EI ômega 1T, tá? E quanto é que fica a solução da equação 13B? Fica sendo Q2 de T
igual a C2 EI ômega 2T, tá? Pessoal, aí é o seguinte, ó, se eu tiver amortecimento, aí eu vou estar inserindo aqui, ó, se o sistema tiver amortecimento, eu vou estar inserindo aqui, ó, o ômega 1T menos φ1, tá? φ1. Como o meu sistema não tem amortecimento, esse φ1 é igual a zero. E a mesma coisa aconteceria para o Q2 de T. A gente teria um φ2 aqui. Mas como a gente não tem amortecimento, aqui a gente, né, esse φ é igual a zero, tá certo? Agora vamos lá, pessoal, vamos fazer uma revisão novamente aqui. Eu gosto das revisões aqui, tá? Gosto das revisões. Por que que eu gosto das revisões? Porque, vejam, eu vou abrir um parêntese aqui, ó. Vou abrir um parêntese novamente aqui para a gente... né? A gente chegou nesse Q1 de T, Q2 de T, e agora como é que eu vou fazer? Tá bom? Às vezes a gente se perde mesmo, tá bom? E a gente acaba não sabendo mais o que a gente está procurando, tá bom? A gente tem que ficar concentrado no que a gente está procurando. A gente tem a nossa equação de movimento, que era M x dois pontos mais kx de t igual a zero. A gente viu que a solução dessa equação de movimento era, né, x1 de t, x1 de t, né, que seria o u1 q de t. Viu também que uma outra solução era x2 de t igual a u2 q de t. Que respostas são essas? São as respostas que a gente chama de respostas naturais do sistema. Aqui é Q1 de t e Q2 de t. A gente viu também que a resposta total do sistema, né, resposta total, é a combinação, né, é a soma de todos os modos, né? A resposta total do sistema é a soma de todos os modos de vibração. Então aí, ó, x de t é igual à soma do primeiro modo natural, x1 de t, mais x2 de t. Não, é x2 de t. Bom, quanto é que vale o x1 de t? Ah, agora eu vou fechar aqui, ó. Agora eu vou fechar aqui. Ah, tá. Aí eu vou quanto é que vale o x1 de t. Vou escrever aqui, então. O x de t é igual a x1 de t, que ficaria u1 q1 de t, mais u2 q2 de t, tá? O que a gente acabou de obter aqui agora? A gente acabou de obter quanto que vale o Q1 de t e quanto que vale o Q2 de t. Então eu vou só substituir aqui, então. Eu vou fechar o meu parêntese aqui, ó. Vou fechar o meu parêntese aqui, ó. O que eu vou ter aqui, então? Deixa eu ver, equação 13, essa aqui eu vou chamar de equação 14, né? Opa, equação 14. Tá? Portanto, então, a resposta do sistema vai ficar assim, ó. Vamos lá. Portanto, aí eu vou ter que dar um zoom aqui, né? Portanto, a resposta x de t do sistema, total do sistema, a resposta x de t do sistema fica, como é que fica? Aí vai ficar x de t é igual a u1, que é o primeiro modo, que a gente já descobriu, que a gente já consegue, sabe, descobrir, né, resolvendo o problema de alto valor, alto vetor, a gente viu na última aula, u1 Q1 de t. Quem é Q1 de t? É C1 e ômega 1 t.
mais o 2, que é aqui, eu estou só copiando aqui para cá, o 2, Q2 de T. Quem é Q2? É C2 e ômega 2 de T, tá bom? Então essa é a resposta do sistema, a resposta total do sistema ao longo do tempo, tá bom? Como é que eu obtenho o C1 e o C2 aqui? O C1 e o C2 eu vou obter por meio das condições iniciais do sistema, tá bom? E o 1 e o 2, que são os modos, e o ômega 1 e o ômega 2, eu vou obter resolvendo o problema de alto valor, alto vetor, que foi o que a gente viu na última aula, tá certo? Então, aqui a gente fecha o assunto de análise modal. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, então, a gente continua, tá? Com a análise da resposta do sistema. Análise da resposta do sistema no domínio da frequência, né? No domínio da frequência e no domínio do tempo. A gente vai estar estudando aí, o sistema de 2 graus de liberdade sob vibrações forçadas e amortecidas. A gente vai ver como é que fica aí a resposta no domínio do tempo, tá? E como é que fica essa resposta também no domínio da frequência, tá bom? Se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado e eu te desejo bons estudos aí, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato.